Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Eu sou Lourenço Filho e esse é o meu, é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados. Meu irmão, minha irmã, você sabe a origem do casamento? Você conhece, você sabe o que a igreja nos ensina sobre o casamento? O vídeo de hoje, Padre Christian Shankar vai nos ensinar, vai nos catequizar sobre este assunto, o casamento. Espero que você goste, espero que você assista do começo ao fim e vai lá, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha, meu irmão. Este vídeo, Padre Christian Shankar, foi feito há 6 meses atrás. 6 meses atrás, tá bom? Lá pelo canal dele, canal Padre Christian Shankar, Luz e Vida Oficial. Créditos, canal Padre Christian Shankar, Luz e Vida Oficial. O link deste vídeo eu vou deixar lá na descrição, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui no santuário, você que nos acompanha ao vivo aí da sua casa, e você que vai ouvir essa pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos no 27º domingo do tempo comum do ano B, e o tema que a igreja nos coloca neste final de semana é a origem do casamento e da família. Aqui, meus irmãos, é preciso na nossa mente desconstruir algumas coisas que o mundo vai plantando em nós. Eu já ouvi algumas piadas, algumas frases em para-choque de caminhão, falando mal do casamento. É como se Deus tivesse criado o amor, como eu já li isso, e o diabo criou o casamento. Temos também os outros desentendidos que relativizam a união matrimonial, dizendo que foi a igreja quem criou o casamento, que o que vale é o amor do homem pela mulher. Nada mais errôneo e de maneira desconhecida. Quem diz isso é uma pessoa ignorante, ou seja, ela ignora, ela desconhece a revelação bíblica. E é exatamente isso que Jesus traz na sua palavra e que na origem da humanidade, Deus já tinha planejado o matrimônio e a família. Comecemos pelo Evangelho, que está em Marcos, capítulo 10, versículo do 2 ao 16. No início do Evangelho nós temos os fariseus que não querem saber de nada. É um povo que não quer saber de nada. Eles querem causar, eles querem dividir. Então a Bíblia aqui é muito clara que os fariseus se aproximam de Jesus não para aprenderem com ele, não para configurarem a vida com o ensinamento dele. Eles não têm este interesse. Eles querem pô-lo à prova. Eles querem pegar Jesus em alguma palavra. E qual é a pergunta que eles trazem a Jesus? Se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Então Jesus, ele tem, atenção, sobre o casamento, um olhar positivo. Os fariseus, eles têm um olhar negativo. Quem tem um olhar positivo, deveria se perguntar: o que é necessário para que um casal tenha harmonia conjugal durante toda a vida? O que é necessário num casal para que eles sejam fiéis à aliança matrimonial que um dia receberam perante o altar? O que Deus, que criou o matrimônio, espera dos casais que se casam? Esta deveria ser a pergunta. Mas tem gente que tem um olhar negativo do matrimônio, como os fariseus.
É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Se o casamento der errado, como é que se faz? Se a gente se enjoar um do outro, se a gente se cansar um do outro, se o casamento perder a graça, como é que faz? Então veja, há perguntas para a manutenção do casamento, para a reconstrução do casamento, e há perguntas para o caminho mais fácil. Nós vivemos uma época difícil, tanto para a igreja quanto para os casais, porque o mal entrou na cabeça de muitos, onde o caminho mais fácil para o matrimônio é o divórcio, é a separação. E as pessoas se separam e elas vão tendo outras uniões como se fosse a coisa mais normal do mundo. Para o mundo é normal. Mas eu vou me basear na palavra de Deus. Deus que é o autor do matrimônio e Jesus que vai defender o matrimônio como seu pai o criou. Eu sei que no mundo de hoje, quando nós falamos de casamento, de matrimônio e temas relacionados a isso, dá uma confusão. E qual é o motivo da confusão? As pessoas não querem mais configurar a sua vida com o projeto de Deus. Elas querem ter um projeto próprio. E o projeto delas é superior ao plano da criação. Resumindo, elas sabem mais que Deus. A maneira clara e rasgada de falar coisa é assim que a banda está tocando. Atendo certos casais que vivem esta situação e eles vêm querendo saber mais que o próprio Deus, que é o autor do matrimônio. E os fariseus vão cutucar Jesus neste assunto. É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher e vice-versa? Meus irmãos, Jesus é muito esperto. Jesus, quando ele vê que tem algo errado, ele não responde, ele devolve a pergunta perguntando. Isso é uma técnica que Jesus usa e que a gente pode usar. Quando alguém quiser te pegar numa pergunta, você devolve a pergunta com outra pergunta, para saber o que a pessoa está querendo dizer. Eles perguntam para Jesus: Senhor, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Jesus pergunta: o que Moisés vos ordenou? Quer dizer, vocês são fariseus, vocês sabem. Vocês estão me perguntando por quê? Vocês sabem. Eles respondem: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Depois você leia aí na sua Bíblia, Deuteronômio 24, versículo 1. Aí está esta lei mosaica. Então Moisés, em alguns casos, ele disse: você pode pegar uma certidão e mandar a sua mulher embora. Aí Jesus entra no assunto, através daquilo que eles responderam. E Jesus vai mostrar aqui qual o motivo do divórcio, qual o motivo da separação, qual o motivo do adultério, das traições. É o coração do homem que se torna duro. Há anos, isso não tem meses não, tem anos. Esse ano, eu fiz 19 anos de padre. Desde quando eu era diácono, eu já trabalhava com casais. Trabalhava com as famílias. E eu sempre tenho para os casais que estão em crise um caminho de reconstrução. É possível, padre? É possível. Todo casamento pode ser salvo. Todo casamento pode ser salvo, se os dois querem salvá-lo. Qualquer casamento pode ser salvo. Quando um dos dois tem o coração duro, qual é o caminho? A separação. Por isso que Jesus vai responder: Moisés permitiu isso por causa da dureza
do vosso coração. Foi por isso que Moisés permitiu que o homem despedisse a sua mulher. Assim eu falo para os casais: vocês estão em crise, querem ajuda, querem reconstruir o casamento? Queremos. Então não pode haver dureza de coração. Tem que ter mansidão, tem que ter recomeço, tem que ter mudança de atitude. Quem ama, muda. Quem ama, cuida. E o melhor cuidado que você pode dar é mudar, para que o outro se sinta amado, para que você receba amor. Mas depois que Jesus fala sobre a dureza do coração daquele povo, Jesus ele volta às origens. É isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer, não só no matrimônio, mas na nossa fé cristã católica. Nós estamos vivendo uma época onde você que é católico fervoroso, estudioso, e não católico de IBGE, porque esses mais incomodam do que ajudam, não é número que nós estamos preocupados. Nós queremos bons católicos, que seja uma igreja com 12 pessoas. Jesus tinha 12 e não chamou 13. Se tiver 12 está ótimo, mas pessoas que queiram viver a fé, o meu conselho para você é esse: volte sempre às origens da fé. Volte à palavra de Deus, volte ao catecismo da Igreja Católica e para de dar ouvido a opiniões. Tem muita gente na igreja, e eu falo porque eu sei o que eu estou falando, pessoas que não estão interessadas na origem, na verdade e na doutrina, mas estão interessadas em agradar os ouvintes, em agradar os fiéis. E é algo de uma maldade espiritual sem tamanha, porque eu já dei este exemplo e darei aos senhores aqui. Imagine que você está com dor. Você procura um médico. Geralmente a gente está com dor, a gente procura um médico. O médico, ele vai pedir alguns exames. Por aquilo que você falar com ele, ele vai pedir certos exames. E depois que você fez os exames, você vai pegar e vai levar para o médico. O médico, ele vai ver o seu exame. E no seu exame, ele vê que você está com os glóbulos brancos altíssimos, que você tem uma mancha no fígado e que você não está evacuando algum problema no seu aparelho digestivo. Mas o médico é muito bonzinho. Ele não quer te contrariar. Ele não quer entristecer você. Ele não quer que você mude de vida. Então ele guarda o exame e diz assim: você não tem nada. Vai viver a tua vida. Faça do seu jeito. E a pessoa sai feliz. Nossa, esse médico eu gosto, viu? Porque todo médico que eu vou arruma doença para mim e me dá remédio. Esse falou que eu gosto de ouvir. Você não tem nada. Você está maravilhoso. Viva do teu jeito, meu filho. Minha pergunta é: este médico ajudou esta pessoa, sim ou não? Aí a pessoa procura o padre, e ela não quer que o sacerdote fale que ela está doente, que ela tem que tomar um remédio e que ela tem que te mudar de vida. O que as pessoas querem ouvir da boca do padre? Está tudo bem, você não é doente, você não tem pecado, continue do seu jeito, continue na sua toada. Como esse médico que não vê doença é badalado, os pregadores que estão nessa doada são badalados também. Porque ele não aperta na pregação. É uma pregação água com açúcar. É somente Deus cura, Deus aceita, Deus abraça, e as pessoas ficam procurando. Só que este doente, que não foi aconselhado pelo médico, porque ele estava doente, num curto espaço de tempo, ele se vê totalmente fragilizado. E ele vai ver que aquele não é um bom médico, aquele era um médico ruim. Então alguém indica para ele: tem médico bom, vai lá. Aí ele procura um outro médico.
E o médico fala: olha, para mim você vai fazer os exames de novo. Não quero nem ver exame de outro médico, vou começar do zero. Faça os exames. Aí ele leva o exame para o médico fala assim: olha, quanto tempo tem que você está com esse sintoma aí? Tanto tempo. Meu filho, se você tivesse me procurado há meses atrás, a gente daria um jeito. Mas do jeito que está, você demorou demais. Ele vai responder: não, mas foi exatamente nesse tempo atrás que eu procurei um outro médico. Falei: então você procura esse médico, pois ele acabou de te matar. Não tem o que fazer mais. Já lastrou o que estava no primeiro exame, bem pontual. Agora, meu filho, alastrou. Aí ele haverá de voltar no primeiro médico e falar com ele: você não me ajudou porque você falou o que eu queria ouvir, você não falou a verdade. Jesus, na palavra, ele tem aquilo que nós precisamos ter na nossa vida católica, cristã. Volte às origens. Jesus vai dizer para eles: Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. No entanto, desde o começo da criação, o que Jesus fez? Voltou no começo. Como que foi que Deus fez? Como que foi o começo? Geralmente eu faço isso com os casais, né? Os casais vêm reclamando um do outro, falam assim: olha, em vez de reclamar um do outro, vamos voltar no tempo. Como que foi o começo? Como que foi que vocês se conheceram? Como que foi o tempo de namoro? Como que foi o início do matrimônio? Você vê que tem muita coisa que eles vão contando. Muitas coisas boas e às vezes alguma aresta que não foi ali trabalhada. Mas todo problema você tem que voltar ao começo. Senão você vai tentar resolver somente a consequência. Você não chegará à causa. Um bom orientador espiritual, ele nunca fica pegando as consequências. Ele tem que chegar na causa. E Jesus vai dizer para os fariseus: sabe o que é o problema de vocês? Vocês esqueceram a origem. Vocês esqueceram como que começou isso aí. Volte na origem. Desde o começo da criação, origem, Gênesis. Gênesis significa começo, início. Então Jesus volta no Gênesis. Deus os fez homem e mulher. Hoje fica difícil, porque se uma galerinha pudesse, eles iam processar Jesus, né? Mas como Jesus não pode ser processado, então fiquemos com a sua palavra. Desde o começo, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai, deixará sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Veja, meus irmãos, que Jesus, ele tem um discurso pronto sobre o matrimônio, a sacralidade do matrimônio, e ele volta à origem. É como se ele dissesse para aquele fariseu: olha, a sua opinião e a minha opinião nesta situação só dá confusão. Vamos voltar à origem, vamos voltar ao Criador, vamos voltar ao autor do matrimônio. E ele volta ao livro do Gênesis, que é a primeira leitura que nós escutamos. Quem gosta de ler Bíblia, quando você ler lá o livro do Gênesis, você vê que Deus se alegra com a criação. Deus, ele vai criando o mundo pelo poder da sua palavra, e está escrito na Bíblia: Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Quando Deus cria o homem, Deus viu que era muito bom. Mas depois Deus olha para o homem e Deus vai dizer: não é bom. Olha que interessante. É bom, é bom, é bom, é bom, é muito bom. Não é bom. Alguém perguntava: o que, Senhor? O homem não é bom? Não. Não é bom
que o homem esteja só. Aqui Deus está falando da solidão inicial. Meus irmãos, olha para o padre aqui e entenda uma coisa. Na sua vida conjugal e na vida religiosa, na vida consagrada, as irmãs, padres, missionários, etc. Quem tem a vocação de servir a Deus no celibato, ou seja, não tem vocação matrimonial, ele vai se consagrar a Deus numa vida celibatária. Ele não vai ter alguém, mas ele vai ser de todos na consagração que ele fez. Assim são as irmãs de caridade, elas não se casam. Assim são os padres, o clero católico, eles não se casam. Os monges, etc., missionários, alguns leigos consagrados, são pessoas que têm a vocação ao celibato, a vocação religiosa. E tem a outra vocação, que é a vocação matrimonial, a vocação de você ter alguém, se relacionar com essa pessoa, constituir com ela uma família. Aqui é muito interessante que Deus ele vê a necessidade humana, que precede o sacerdócio. Não existe um homem casado que será aceito pela igreja, que ele largue a mulher, que ele largue os filhos, anule o matrimônio e ordene padre. Isso não existe. Como que ele vai largar a mulher e o matrimônio para servir a Deus numa vida religiosa, sendo que ele já assumiu a aliança matrimonial? Porque o vínculo matrimonial entre homem e mulher precede o sacerdócio. O contrário é possível. Um padre, que na sua vida de padre não se sabe ao certo motivo, cada um tem a sua história, nós estamos aqui para julgar, mas ele perde o elan sacerdotal, ele perde aquela paixão das coisas do altar, e ele então vai manifestar a sua vocação primária, que é a vocação ao matrimônio. Porque quando Jesus institui o sacerdócio da nova aliança, a origem não era o sacerdócio, a origem é o matrimônio. E é através de matrimônios santos que eles vão gerar bons sacerdotes, boas irmãs e vocações consagradas. É de uma família santa que irá gerar os filhos da igreja, aqueles que serão consagrados, e não o contrário. Então este padre pode ter se apaixonado por uma mulher, ou pode ver que a vocação dele é muito mais para o matrimônio do que para o sacerdócio. O que esse padre faz? Pelo menos o caminho certo é esse. Ele procura o bispo e expõe para ele a sua dificuldade no sacerdócio. Geralmente a igreja tenta salvar aquele padre. Como? Mandando ele para um retiro, um tratamento psicológico, uma orientação espiritual. Se depois de tudo isso, o sacerdote se vê irredutível, não, eu quero ter uma família, eu quero ter um filho, eu quero ter uma mulher. O bispo suspende esse padre de ordem, ele fica num tempo de oração, de reclusão, e o bispo manda para Roma uma carta pedindo a dispensa clerical daquele sacerdote. O Papa, de próprio punho, ele dá a dispensa, chega a dispensa para aquele padre, ele não é mais padre no ministério, ele é sacerdote até a morte, uma vez ordenado, padre para sempre, mas ele é liberado das suas funções eclesiásticas, ele não pode exercer mais sacramento e ele está dispensado da sua vida clerical. Dali para frente, ele vai namorar, ele vai se noivar, ele vai casar na igreja, pode ser ministro, pode ser leitor, etc. Vejam, meus irmãos, que a união do marido e da mulher é uma união eterna e é primordial ao próprio sacramento da ordem. Não se libera um homem casado para largar a mulher e ser padre, mas se libera o sacerdócio para largar o altar e se casar, porque é a primeira vocação. A primeira vocação é a sacralidade da família.
Então nós temos na primeira leitura, este não é bom que um homem esteja só, aquela solidão inicial. Que se fosse problema aqui de oração, Deus tinha falado para Adão, Adão, sim Senhor, sabe por que você está triste? Porque você não está rezando. Reza mais que essa vontade aí passa. Você está criando confusão para você. É só você rezar mais. Por isso que Deus disse? Não, porque Adão manifestou o seu desejo de família, o seu desejo de ter alguém semelhante a ele. E a leitura é muito sábia, porque Deus irá fazer passar para Adão todos os animais. Isso aí é mostrando a superioridade do ser humano perante todos os animais. Eu não vou entrar nisso, porque vai dar confusão além do necessário. Mas só para você entender, na Bíblia, biblicamente falando, não é a minha opinião pessoal, biblicamente falando, é muito problemático quando o ser humano coloca nos animais parentescos humanos. Exemplo, chamando pet de filho, de neto, papai e mamãe. Cada um viva como quiser. Eu estou falando biblicamente. A Bíblia diz que animal algum é igual ou semelhante ao ser humano. Tanto que colocou Adão para ver os animais todos, e a Bíblia diz, Adão não encontrou ninguém semelhante a ele. Porque o ser humano não se iguala em animal nenhum. E aqui uma coisa clara para nós cristãos católicos: toda vida importa, mas a vida humana importa mais do que qualquer animal. Não se iguala, e hoje eles igualam. Tanto faz salvar o neném como salvar um cachorro. Tanto faz salvar um homem como salvar uma baleia. Toda vida importa. Toda vida importa, mas o ser humano na obra da criação de Deus, ele é superior em toda a obra. Então aqui está que animal nenhum é semelhante a Adão. Igual passou longe, nem semelhante ele encontrou, não parecia com ele. Aí Deus coloca Adão num sono profundo, é um mistério de Deus, e ele vai então moldar a mulher. Interessante, não sei você, claro, mas eu não pensaria como Deus. Se eu fosse Deus, eu iria moldar Adão. Adão está se sentindo sozinho, o que eu faria? Eu faria a Eva, e sopraria na narina dela, como eu soprei na narina de Adão, e falaria, aí ó, agora tem uma igual e semelhante a você. Interessante. Deus, ele faz Adão da terra, do barro. Mas quando ele vai fazer a mulher, ele não faz da terra, ele faz a partir de Adão. A unidade do homem e da mulher está na origem da criação. E Deus é muito sábio, que não tirou a mulher de um ossinho do pé e nem do alto da cabeça, mas da costela. Se a mulher fosse tirada da cabeça de Adão, ela seria superior a ele. Se fosse tirado dos pés de Adão, ela seria inferior a ele. Foi tirado da costela, ou seja, alguém que vai caminhar ao lado. Tirar da costela é uma parceira, que na Bíblia é a palavra Ezer, que significa companheira, parceira, alguém para andar do lado, alguém que completa um ao outro. Então é dado a Adão esta mulher tirada dele, e é Deus formou a mulher e ele a conduz a Adão. Você entende isso? Não é Adão que pulou na mulher, não é a mulher que viu Adão e foi até ele. Deus falou com a Eva, venha, eu vou te mostrar por que você foi criada. É para ele. E Adão olha para Eva e fica encantado com o que ele vê. A primeira palavra do homem
na obra da criação, atenção, meus irmãos, não é uma palavra de adoração. Não é uma palavra de extasiamento perante a... Não. A primeira palavra do homem na Bíblia é uma exclamação com a beleza da mulher. O homem, ele contempla a beleza de Deus na perfeição da mulher. Primeira coisa que o homem diz na Bíblia, ele não diz nada disso. Primeira frase do homem na Bíblia: desta vez sim, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Primeira exclamação do homem, ele se encanta com a obra de Deus. Olha como que Deus vai trabalhando já no início o amor do homem pela mulher e vice-versa. Esta é a criação de Deus. Esta é a origem do próprio matrimônio, né? E aqui Deus já diz: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Para você entender mais ou menos, Raniero brinca com as palavras. Ele vai dizer que é como se o homem se visse sem uma costela e a mulher se visse com uma costela a mais. O que o homem diz? Eu preciso de você para me completar aqui, ó. Quem vai completar o homem não é o pai, não é a mãe, é a esposa. Interessante isso. O homem deixará seu pai, ele vai deixar o pai, ele vai deixar a mãe, mas a Bíblia diz, ele nunca deixará a mulher, porque os dois vão formar uma unidade. Então, Jesus, ele mostra, voltando ao Gênesis, quem criou o casamento, quem inventou o matrimônio? O próprio Deus no ato da criação. Cuidado, meus irmãos, quando lá na sua família, lá no seu trabalho, na mesa lá do bar que você frequenta, você começa a levar algumas coisas de Deus para o âmbito humano. Esse negócio de casamento, esse negócio de homem se casar com a mulher, mulher se casar com o homem, esse negócio de família, pai, mãe e filho, esse negócio de ter que casar na igreja, isso é invenção dos homens, isso é coisa da igreja. Porque colocando para a igreja, não tem tanta sacralidade como se fosse. Só que não é a igreja. A igreja é apenas portadora da mensagem. A igreja é apenas guardiã da revelação. E no Evangelho, Jesus ele vai mostrar a ferida do matrimônio. Qual é a pior ferida que o matrimônio que Deus criou pode sofrer? O divórcio. Meus irmãos, vocês acham, na inteligência que todos têm, os que estão aqui, você que está em casa, que se não fosse palavra de Jesus, a igreja, nesse mundo louco que nós estamos, ela ia tocar assunto de divórcio? Ela ia falar em pleno 2024 de adultério? Claro que não ia. Ia evitar uma problemada e gente falando mal, e gente criticando e descendo lenha no padre. Só que aqui, meus irmãos, a igreja, e no caso eu, não posso trair a palavra de nosso Senhor. A gente não pode mudar a palavra de Cristo para agradar os homens. Os homens devem mudar para agradar a Cristo. E Jesus vai falar não apenas do matrimônio, que é por Deus, está na origem da criação, como Jesus vai tocar no assunto, que eles não perguntaram sobre isso, mas ele vai tocar na ferida matrimonial, que é o divórcio. E Jesus vai dizer, Moisés disse que o marido podia se divorciar da sua mulher. Eu, porém, vos digo, quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério com a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, ela também comete adultério. E é um pecado grave que está na lei de Moisés. Não cometerás adultério. Está no catecismo da igreja. Não cometerás adultério. Meus irmãos, o adultério não foi abolido.
não foi abolido. Papa, bispo, padre, nós não podemos abolir o que Jesus colocou. Eu entendo que as pessoas têm histórias variadas, sofrimento que a gente não conhece, há casais que sofreram muito e cada caso precisa ser orientado naquele caso. Mas o que o Senhor nos mostra, que uma aliança matrimonial, ela não é rompida apenas porque o casal não conseguiu mantê-la. Não é uma aliança afetiva. Atenção nisso. É isso que o mundo prega hoje. A aliança de homem e mulher, ela é afetiva. O que é uma aliança afetiva? Tá bom enquanto tá bom. Não tá bom mais, parte para outra. Tanto é que eu não estou falando do nome de ninguém aqui. Você conhece artistas que falam com o peito cheio. Eu já me casei 16 vezes. Eu já me casei 22 vezes. Eu estou no 27º casamento. E o mundo acha lindo. Só que Deus olha para estes, Jesus vê a realidade. E o que o céu diz? Estão no adultério. É um pecado grave. Então, meus irmãos, cada caso é um caso. Vou resumir aqui em 3 casos, para muitos entenderem qual o caminho a seguir. Você que está comigo, preste atenção. Para o cristão católico, matrimônio não é um apêndice. É necessário o matrimônio. O matrimônio é um caminho de santificação do casal. Então essa questão, eu não sei se caso ou não me caso. Não, se você se casar, você vai coabitar com alguém. Se você não se casar, você vai ficar solteiro, celibatário. Não tem como você ter uma vida marital sem receber o sacramento do matrimônio. Então os casais que talvez estejam aqui ou estão em casa, vocês moram juntos, mas não são casados na igreja, não têm o matrimônio. Vocês podem ter o casamento. É uma coisa, os homens casam e descasam com a facilidade danada. Você vai no fórum, no mesmo dia eles se descasam. Eu não estou falando de casamento, estou falando de matrimônio. É o sacramento que Jesus deixou para a igreja. É onde Deus une o homem e a mulher. Atenção, meus irmãos, isso tem que ficar claro para todos. Você pode até não gostar, mas a verdade não vai mudar por causa da sua vida. Só há uma maneira de Deus unir o homem com a mulher. E qual é esta maneira? O matrimônio. Não há outra maneira, é a única maneira, é o único caminho. Padre, nós não somos casados, não me dá uma bênção. A bênção para você se chama sacramento do matrimônio. Então os casais que moram juntos, nenhum dos dois já foi casado, mas eles moram juntos, eles são amaziados, eles devem procurar o matrimônio, se querem viver uma vida de santidade. Eu não estou falando para o mundão, não. O mundão tem suas leis. Eu estou falando para os católicos praticantes que querem uma vida de santidade e agradar o coração de Deus, voltando à origem do sacramento do matrimônio. Então, se os dois não são casados, procure a igreja para que o sacerdote possa uni-los no matrimônio. Não precisa de festa, não precisa entrar de véu e grinalda, nada disso. Numa capelinha, o padre, com vocês dois, com as testemunhas, em 20 minutos, ele celebra o matrimônio. O importante é a bênção. Atenção, matrimônio não é satisfação para os homens e nem para agradar a igreja. Eu vou me casar porque o padre falou que eu tenho que casar. Eu quero agradar o padre. Eu quero mostrar para as pessoas da igreja. Não, nós somos casados na igreja. Não. É Deus. O matrimônio foi instituído por Deus. E a pessoa que não o recebe está em pecado grave. Este é o primeiro ponto. Aqueles que podem casar e não se casam, devem procurar a igreja para casar. Estou falando para muitas mulheres, que eu atendo muitas mulheres, que estão com o homem, ajuntou com ele lá atrás, foi passando ano, vieram os meninos, já está com neto e não se casaram. E ela tem o desejo de receber o matrimônio.
O marido fala, que bobagem, mulher. Nós estamos juntos há 30 anos, amigado com fé, casado é. Mas a mulher tem no coração um desejo do matrimônio. Deus chama ela a uma vida de santidade. E isso vai acontecer, viu? Quanto mais a pessoa começa a rezar, começa a ter a devoção à Nossa Senhora, começa a entender a Bíblia, essas coisas começam a incomodar. A pessoa fala, não é assim que Deus quer. A não ser que você seja um católico morno ou frio, tanto fez como tanto faz. Mas quem tem uma fé fervorosa, a pessoa começa a ver que ela precisa de algo. E se por acaso o seu marido não quer se casar, ou a mulher não quer se casar, começa a rezar hoje para o arcanjo São Rafael. Peça a intercessão de São Rafael. Por quê, padre? Porque foi São Rafael que preparou Sara para Tobias, curou a cegueira de Tobit, tem muita gente cego espiritualmente, libertou Sara de um demônio, uniu os dois e criou uma nova família. Então, São Rafael, ele é protetor das famílias, ele consegue juntar os casais. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, uma pessoa não é casada na igreja, ela é desimpedida, mas ela mora com alguém que já foi casada na igreja. Isso não poderia acontecer, isso denota adultério. Qual é o caminho a seguir então, padre, para que a gente possa agradar o coração de Deus? A parte desimpedida está desimpedida. A parte que já foi casada, ela deve procurar, atenção, a sua paróquia, procurar o padre e falar, olha, eu amo esta mulher, eu amo este homem, nós constituímos uma nova família, não tem como eu voltar para aquele meu ex, já sumiu, nem sei onde está, mas eu tenho vínculo matrimonial com ele, porque nós nos casamos na igreja. E houve uma pregação, onde Jesus, no Evangelho de Marcos, ele explicou, e eu não sabia disso, que eu estou vivendo no adultério. Jesus falou isso, eu aceito essa palavra. Então eu estou aqui, padre, para que o senhor me ajude com o processo de nulidade matrimonial. Você vai pedir à igreja que pegue o seu processo de matrimônio, analisa o processo, você vai responder um questionário, tem uma audiência, e a igreja vai ver no seu primeiro matrimônio se aquilo foi só casamento e não foi matrimônio. Se vocês se uniram, mas Deus não abençoou. Por que Deus não abençoou? Por algum motivo que a igreja vai te mostrar no seu processo. Saindo a sua nulidade, vocês dois podem receber o matrimônio na igreja. Muita gente não sabe disso até hoje. Aí fica levando uma vida de adultério porque não sabe os caminhos que a igreja tem. Então este é um outro caminho para que você, eu sei que muita gente vive essa situação, e a gente respeita, a gente acolhe, porque eu sou aqui um pregador, eu não sei o que você viveu no seu primeiro relacionamento, eu não sei qual foi o seu sofrimento, eu não sei o motivo do divórcio, nós estamos aqui para julgar ninguém, mas a igreja precisa resolver essa situação. A igreja precisa resolver essa situação. Suponhamos, eu pego um exemplo para mim, eu sou sacerdote, sou padre, mas eu me apaixonei. Então, de vez em quando eu encontro com a mulher e eu durmo com ela. Espera aí, como que nós vamos resolver a situação? O senhor vai continuar sacerdote no altar celibatário, ou você vai abrir mão do seu sacerdócio para coabitar com essa mulher? O problema é viver uma situação que não se resolve. Tem que resolver. Tem que resolver. Você vai ser padre ou vai casar? Os casais que estão nesse tipo de união, tem que resolver isso aí. Então você precisa procurar a igreja para pedir a visão da igreja, para abrir o processo de nulidade matrimonial. A igreja não vai anular seu casamento. Ela vai declarar que ele não existiu, não foi matrimônio. E temos o terceiro caso, quando os dois já foram casados na igreja e os dois coabitam como um novo casal, sendo que os dois têm impedimento a esta nova união. Então o processo de nulidade tem que ser pedido pelos dois. A igreja sempre tem uma resposta. E por fim, padre,
E se o meu processo de nulidade não sair? E se eu sou casado mesmo com a outra pessoa? Aí a igreja te encaixa num acompanhamento específico chamado de casais de segunda união. A igreja não vai chamar, vamos fazer hoje um encontro dos casais adúlteros. Não, ela vai dizer casais de segunda união. Por que isso? Há uma maneira de viver a fé católica no seu estado. A igreja tem uma resposta, ela tem um direcionamento, ela tem um ensinamento. Qual que é o problema? Vou dizer para você claro qual é o problema. As pessoas ficam numa sarna para casar, e puxa para de um lado e puxa para do outro, e é enfeite aqui, e aquela injeção. Aí depois que o casamento não vinga, o que é que eles fazem? Eles resolvem do jeito deles e não procuram a igreja. Aí que está o problema. Se procurou a igreja para casar, seria de bom tom procurar a igreja para dizer: olha, não deu certo, nós vamos nos separar. O que a igreja tem para me dizer? Qual que é a orientação da igreja para a minha vida? Porque aqui para nós, meus irmãos, convenhamos que há certas situações que o padre vai dizer: separa, pode largar essa mulher, esse homem, está falido isso aí, não há o que fazer. Mas é preciso o quê? A humildade de buscar a orientação. Repito, tem que ficar muito claro isso aqui. Não é uma satisfação social, matrimônio não é para as pessoas verem, não é para agradar nem padre, nem bispo, nem papa. Para a minha vida de padre, eu oriento os casais a cumprirem os mandamentos e sacramentos. Mas se você tem um matrimônio, se não tem, se casa, se não casa, na minha vida sacerdotal, não interfere em nada. Nem precisa ser comigo o processo. O matrimônio, o que está em voga no matrimônio, é o canal de santificação que Deus oferece para o casal e é a maneira com que Deus criou a família na origem. Esta é a questão. Isso aí tem que estar na sua cabeça. Senão parece que o padre quer que eu case. Não, meu filho, se você vai casar, se não vai casar, o problema é seu. Se você quer cuidar da sua salvação ou não quer, o problema é seu. Se você quer agradar a Deus ou não quer, o problema é seu. Se você quer viver do jeito de Deus ou do seu jeito, o problema é seu. Não é comigo o problema. Mas se você quer agradar o Senhor, há um caminho que Deus deixou. E nós devemos viver este caminho. E a igreja, como mãe, e é uma mãe, mas como mestra, ela vai acolher o casal. Isso é que se chama casuística. O que é casuística? É o casal com o padre. Coisa que a gente não fala no microfone, nós vamos falar para o casal. Orientação que eu não estou no microfone, nós vamos dar para o casal. E escuta o que eu estou falando. Para todos os casais, há uma solução para você. Há um caminho de salvação para você. Então você precisa querer. Você precisa procurar a igreja e não ficar nessa situação. Porque senão toda vez que a igreja toca no adultério, nessa questão de casamento, no que Jesus disse, vai te causar desconforto. Ah, mas eu vim aqui para rezar, eu não vim para escutar essas coisas. Ah, vai ficar assim até quando? Até você morrer? Então é preciso pedir este direcionamento e que a igreja te ajude nesta questão. Por fim, não deu tempo de entrar no catecismo, mas peço que você em casa anote aí os parágrafos para você ler, que é do 1641 até o 1654. 1641 ao 1654. Primeiro ponto que o catecismo vai tratar, não dá tempo de ler, a graça do matrimônio. Tem gente que não sabe o que é isso. O que é isso, padre? O que é isso, meu filho? Que se o homem e a mulher se unem perante o altar e o matrimônio depende só dos dois, já deu errado. Como que você vai conviver santamente como com a mulher a vida toda sem a graça de Deus? Então a igreja garante a todos os casais, no dia do matrimônio, o casal recebeu uma graça especial
do matrimônio. O dia que eu me ordenei padre, eu recebi uma graça que nenhum de vocês recebeu. A graça da fidelidade ao sacerdócio. E vocês que são casados receberam uma graça que eu não recebi. A graça do matrimônio. Então eu preciso viver nessa graça. Na graça de Deus. Depois o catecismo fala das exigências do casamento. Primeiro, o casamento busca a unidade e a indissolubilidade. É para sempre. O casamento busca a fidelidade conjugal. Não cabe marido e mulher infiéis. Adultério é pecado grave, traição, mentiras. E por fim, a abertura aos filhos. Não dá tempo de entrar nesse assunto, você leia no catecismo. Nós temos hoje essa chaga também na igreja. Casais que querem se casar, mas não querem ter filhos. A gente quer se casar. Um vai ficar lambendo o outro a vida toda. Nós não queremos ter filhos. Fique bem claro, viu? Se você não quer ter filhos, você não pode receber o matrimônio. Você está vetado ao matrimônio. É um casamento inválido. É declarado nulo. Nem prepara nada. Nem procura igreja. O casamento ele tem que ser de livre e espontânea vontade. Tem que manifestar união, indissolubilidade, ele não pode ser dissolvido. Tem que ter fidelidade e abertura à fecundidade. São as 3 perguntas que o padre faz na hora do casamento. É de livre e espontânea vontade que você está aqui? Ah, não, me coagiram, não precisa casar. Está nulo, está nulo. Você promete ser fiel ao seu cônjuge? Ah, padre, de vez em quando eu dou uma puladinha de seca, não precisa nem casar. Está nulo. Ah, você quer ter filho? Não queremos ter filho. Está nulo. Isso, meus irmãos, não é padre Christian, não. Viu? É porque como as pessoas não falam e a gente fala, parece que a gente fica criando essas coisas. É a doutrina oficial da nossa igreja. Então vale a pena, para parar de falar bobagem, você leia primeiro o catecismo da igreja, estude o evangelho de hoje, leia Gênesis e você vai entender qual é o projeto de Deus para o matrimônio e a família. Se você vai se encaixar ou não, aí é escolha do casal, não cabe mais a nós. O que cabe à igreja? Ser porta-voz daquilo que o Senhor nos deixou. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O espírito do casal pode estar pronto, mas a carne é sempre fraca. Tomem posse diariamente da graça do matrimônio, aquilo que Deus lhes concedeu. E para os casais que estão nessas situações que aqui disse, não fique chateado, procure a igreja vai te acolher, ela tem uma palavra para você, ela vai orientar você, para que você participe sempre da comunidade cristã católica, do jeito certo, do jeito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, espero que você tenha gostado, espero que tenha te catequizado, te ensinado o que a igreja nos ensina sobre o casamento. Espero que você tenha gostado muito. E mais uma vez eu te peço, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha, leva para as tuas redes sociais, tá bom? Você que está chegando pela primeira vez, vem para a família de cima dos telhados e vamos todos os dias levando e anunciando o amor e a misericórdia do Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E antes de terminar esse vídeo, eu quero te avisar, créditos, canal do Padre Christian Shankar no YouTube, Luz e Vida Oficial. Vai estar lá o link na descrição desse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, paz e bem. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.